Está iniciando a gravação, gravando, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez. Parabéns a todos que estão fazendo as atividades. Já perceberam aqui, né? Eu deixei de propósito da última aula. A última aula, na aula anterior, a gente tinha finalizado o movimento circular. Concluímos, acabamos absolutamente tudo. Mas só que durante a semana, alguns alunos mandando as atividades, respondendo às listas. Parabéns aos que estão respondendo a lista. Gente, a lista é pegar a lista e tentar resolver exatamente para a gente ver as dúvidas, ver as necessidades, quem é que está entendendo, quem é que não está entendendo, quem é que precisa de um maior reforço. O simulado 3 já está aí, próximo. Ah, professor, qual vai ser o assunto do simulado 3? Movimento vertical, já concluímos há muito tempo. Movimento circular, concluímos semana passada. E leis de Newton, que vai ser o próximo assunto. Mas eu coloquei aqui, ó, deixei aqui, na verdade, de propósito, da última aula da semana passada, todas as fórmulas. Ah, professor, já concluímos o movimento circular. Vimos absolutamente tudo sobre o movimento circular. Na última aula, a gente viu até algumas questões, se eu não me engano, 3 questões. Mas eu deixei aqui de propósito todas as fórmulas, se eu não me engano, são 18 ou 19 fórmulas, exatamente para hoje, mais uma vez, responder questões. Na aula anterior, a gente respondeu algumas questões, mas ainda tinha alguns detalhes para concluir. Tinha acoplamento de movimentos, né, por acoplamento, tinha transmissões de movimento, tinha movimento por eixo, não foi? E a gente finalizou e fizemos algumas questões. Mas hoje eu vou fazer todas as questões de movimento uniforme, movimento circular. Tudo sobre movimento circular, todo o assunto, todo o conteúdo, eu vou fazer de propósito. Eu deixei aqui esse espaço em branco, porque aqui a gente vai fazer as questões. E desse lado estão todas as fórmulas, exatamente de propósito, para a gente fazer essa relação, essa associação respectiva. Ah, professor, sobre essa questão, qual é a forma que eu vou usar? É a primeira, segunda, terceira? Dada esse assunto, qual é a forma? Qual é a questão que a gente vai usar? Qual é a forma que a gente vai usar nessa questão? Então, a gente está fazendo essa associação entre fórmula e questão. Então, vamos lá, gente, para não perder mais tempo, né? 10 e 10. Hoje vão ser só exercícios. Exercício, resolvendo questões. Alguém pode dizer, tá, professor, mas semana passada a gente já fez algumas questões. É exatamente porque alguns alunos me procuraram, então é isso, gente, é a importância. É exatamente importantíssimo a procura, a participação do aluno, para a gente ver quem é que está entendendo, para a gente ver as dúvidas, para a gente ver o que é necessário a gente trabalhar um pouco mais, tirar as dúvidas. Então, é exatamente por essa necessidade que hoje, mais uma vez, a gente vai fazer exercício. Alguém pode dizer, tá, professor, ainda continua em movimento circular? Movimento circular, na verdade, a gente já concluiu. Agora são apenas exercícios, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira questão, o aluno lá, dedicado, aplicado, estudioso, vai fazer o Enem, o vestibular. Não, é o simulado, simulado 3, questões sobre o movimento circular. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: determinado móvel realiza uma trajetória circular. Então, está aqui a trajetória, né, a circunferência, a distância do centro até a circunferência, chamada de raio, certo? Então, diz o seguinte: num determinado movimento circular, é percorrido um S de 2 metros, um S de 2 metros, nessa circunferência que tem um raio de 5 metros. Alguém pode dizer, tá, professor, mas essa mesma questão a gente trabalhou na aula passada. Mas eu vou deixar agora todas as questões nesse vídeo. No único vídeo, todas as questões, para ficar bem organizado, quando o aluno for estudar, fazer a revisão, se preparar para o simulado, né? Está no único vídeo todas as questões. Se eu não me engano, tem 12 questões. 12 ou são 13. Vamos tentar responder todas, né? Então, pronto. A questão é apenas isso. Ele diz que determinado móvel desenvolve um movimento circular nessa trajetória circular, né? Cujo raio tem 5 metros. E ele percorreu 2 metros. Dadas essas informações, ele quer saber qual é o fim. Pronto, qual é o fim? Então, gente, primeiro, a situação seria o seguinte. Ele percorre, vamos dizer aqui, de um ponto A até um ponto B. Do ponto A até o ponto B, ele percorre esse espaço, essa distância. Então, gente, mais do que qualquer coisa, mais do que fazer conta, do que resolver conta, fazer cálculo, é o aluno entender. Questão de física. O aluno viu lá o enunciado, primeira coisa, entender, interpretar a situação. Pegar os dados. A partir dos dados, ele entender, tá, professor, um carrinho, um objeto qualquer, está saindo do ponto A até o ponto B. Observe que esse S, o espaço, ele é percorrido por fora, a trajetória é lá por fora.
como lá nas Olimpíadas, né, os atletas em provas olímpicas, ele lá na corrida, né, corrida à distância. Aí está correndo lá na pista que se assemelha, né, a uma trajetória circular, se assemelha, né? Então ele está percorrendo 100 metros rasos, lá por fora. Então seria a pista circular lá por fora. Então ele percorre 2 metros. É óbvio que aqui não é um atleta, né? Isso aqui, vamos dizer, uma partícula muito pequena. Percorreu 2 metros do ponto A até o ponto B. Então isso daqui é a distância. Distância. Olha aí a observação. Gente, sinceramente, um aluno aplicado vai aproveitar agora a oportunidade aqui para tirar dúvida. Porque de uma vez por todas, é a última vez que a gente está resolvendo questão desse tipo. Ah, professor, então antes de resolver a questão, entender o que é o S. O S diz respeito à ideia sobre distância, sobre o espaço percorrido, sobre o deslocamento. Ele se deslocando de A para B. Ah, ele percorreu de A para B, uma distância de 2 metros. Então, essa é a ideia, é o espaço. Ah, professor, o raio dessa diferença é 5 metros. Aí ele quer saber, fim. O que eu vou fazer para responder essa questão? Primeira coisa, entendido a questão, você vem aqui nas fórmulas, 18, 19, 20 fórmulas. Dadas as formas, é agora você identificar. Então, gente, na física, responder questão de física, exercício físico, nada mais é que você entender a situação, entendido a situação, os dados, saber agora identificar qual é a fórmula. Simples assim. A parte da física é apenas isso. Ah, professor, qual é a forma que eu vou usar para associar S, R e φ? Aí você vê aqui, ó, a primeira tem S, a segunda forma tem V, A, delta φ, ômega e assim por diante. É óbvio que a primeira fórmula está bem relacionada. Ah, professor, por acaso tem um S? Tem um S aqui. Ó. Por acaso tem um φ? É exatamente o que ele quer. Por acaso tem um R? É o que ele dá. Acabou. Então, gente, sinceramente, o aluno entrou agora no primeiro ano, vai para o segundo, terceiro ano. Questões de física nada mais é que, dados os valores, as informações, os dados, você identificar qual é a fórmula que você vai usar. E já está evidente aqui que a fórmula é a primeira. Ah, professor, seria o caso dessa fórmula, S igual a φ vezes R? Exatamente, acabou-se. A partir de agora, por incrível que pareça, acabou-se a física. Aí tem alunos que dizem, ah, professor, estou com dificuldade, eu não estou conseguindo entender, eu estou com muitas dúvidas. Na verdade, o que a gente percebe é que a maioria das dúvidas é dúvida em matemática, não sabe resolver uma equaçãozinha, não sabe organizar os dados em uma equação, não sabe lá operar as relações que tem para você resolver, proceder às operações que tem para você resolver. Ou seja, é matemática. E aqui a física acabou, não tem mais o que fazer. Aí agora eu vou trabalhar conta, cálculo, fazer cálculo. É matemática. Tá, professor? S, quem é S? S, R, φ. S está aqui, ó, bem claro. 2 metros. Então substitui. Onde tem S, 2. Vai ser igual. Φ. O que é φ? Não, professor, φ é exatamente o que ele quer. É o ângulo. Φ é uma grandeza angular, portanto, é o ângulo que ele quer saber. Ó. Interrogação é o que quer saber. Ah, professor, como é que eu faço para descobrir o que eu quero? Lembre-se lá da brincadeira que a gente sempre fala, a musiquinha. Se é o que eu quero, se é a interrogação que eu quero, repete-se. Simples assim. Então, gente, nunca esqueçam disso. Ah, não, é uma questão do primeiro ano, segundo, terceiro, não importa. Questão de física. A grandeza, lá a incógnita, a variável que eu quero descobrir, a interrogação, repete-se. Ah, é o que eu quero descobrir o φ. Repete-se o φ. Acabou-se. Vezes R. Quem é R? 5. Acabou-se. Aí agora é só conta, é só cálculo. Observação aqui, ó. Observem que o S é dado em metros. O R também é dado em metros, o raio. Então, observação em questões que vocês vão resolver desse tipo, é só atentar para as unidades. O S sempre tem que estar na mesma unidade do R. Ah, professor, se tivesse em centímetros, tinha que mudar. Se o R que tivesse em centímetros, tinha que transformar. Mas como aqui ambas estão na mesma unidade, elas conciliam, elas já estão casando, não precisa transformar nada. O espaço é metros e o raio é metros. Acabou-se. Agora é só fazer a conta. Ah, professor, está multiplicando. Vejam que agora é matemática. Multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Φ vai ser igual ao quê? 2 dividido por 5. Ah, professor, e 2 dividido por 5 é quanto? Φ é igual a 0,4. Observação. Qual é a unidade do φ? Observem que S é a ideia de distância, de espaço percorrido, deslocando o que ele percorreu aqui por fora. Aqui por fora é o espaço. Já o φ é a ideia de ângulo. Ah, é uma ideia de rotação. Eu estou girando, é uma rotação aqui nessa situação. Então, o ângulo φ está aqui por dentro.
É a ideia de rotação de ângulo. Então, o φ nada mais é que um ângulo. O ângulo é dado de quê? Com a unidade graus. Mas observem lá que nas primeiras aulas do movimento circular, a gente disse que os ângulos em questões de tipo de movimento circular sempre são dados em radianos. Radianos. Acabou-se. Ah, professor, então significa o seguinte, que se o objeto lá percorreu 2 metros nesse raio de 5 metros, significa que ele fez uma rotação, um giro, um ângulo de 0,4 radianos. Acabou-se. Simples assim. Não tem mais o que fazer. Gente, por incrível que pareça, são questões absolutamente simples. Essa foi a primeira questão. Vamos fazer a segunda agora, um pouquinho diferente. A segunda diz o seguinte. A segunda, eu vou usar aqui a mesma situação da primeira, o mesmo esquema, o mesmo desenho. Vamos dar aqui só os dados, certo? Vamos dar só os dados, o aluno está aí acompanhando, copiando, né? Ó. Depois, maiores detalhes, vai ver a aulinha gravada para estudar, né? Mas vou apagar aqui os dados para utilizar a mesma situação para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte, sabendo que o objeto partiu do ponto A até o ponto B, e nisso ele fez o seguinte, no ponto A, o ângulo dele, φ, o ângulo dele, vou colocar aqui para ficar organizado. O φ, o ângulo dele, no ponto A, era um φ inicial, logo o φ inicial. O φ inicial era no valor de π sobre 4. Π sobre 4. Unidade de φ, unidade de ângulo, radianos. Foi até o ponto B. No ponto B, eu já tenho outro ângulo, logo é o ângulo final. Φ final. O φ final foi de π sobre 3 radianos. Acabou-se. Dadas essas duas informações, e que um raio da circunferência agora é no valor de 10 metros, antes era 5, né? Agora são 10 metros. Pronto, com essas 3 informações, ele pede para calcular quem é ΔΦ. Quem é ΔΦ? Pronto, essa é a questão 2. Tranquilo? Essa é a questão 2. Então, vamos lá. Vou deixar aqui, que isso daqui era da 1, né? Para terminar de copiar, e vou fazer a 2 aqui embaixo. Tá, professor, eu quero ΔΦ. Qual é a forma que eu vou usar para encontrar o ΔΦ? Você vem aqui, ó. Observe que de propósito eu disse, deixei a aula da semana passada copiada, só as fórmulas, para você fazer essa associação respectiva. Tá, professor? Calculamos o S a partir da primeira fórmula. Agora, ΔΦ. Qual é a fórmula do ΔΦ? A primeira? Não, a primeira é o Szinho. A segunda é o Vzinho. A terceira é o Azinho. Observe que a quarta fórmula é o ΔΦ. Ah, professor, como é o ΔΦ? ΔΦ. ΔΦ nada mais é que... Diga aí para mim, para eu ver se estão conseguindo ver aqui essa forma. Seria interessante de estarem aí, né? Participar. Gente, observação, participem, tirem a dúvida. Aproveitem agora para tirar a dúvida. Vamos lá, né? Ó. ΔΦ. ΔΦ, a fórmula, estou só copiando. ΔΦ vai ser igual a φ final menos φ inicial. Acabou, está aí a fórmula. Ah, professor, não é ΔΦ que eu quero? Então, eu identifiquei aqui a quarta forma ΔΦ. Então, gente, mais uma vez, pela segunda vez, questões de física nada mais é que você entender a situação e identificar a fórmula. Acabou a física, o resto agora é matemática. É fazer conta, é calcular. Então, gente, dados os valores aqui, as informações, os dados, φ inicial, φ final. Quero ΔΦ? Está aqui. A fórmula que eu vou usar é esse, ΔΦ. Vou substituir agora. Quem é ΔΦ? Tá, professor, ΔΦ é exatamente o que ele quer. Se é o que ele quer, repete-se. Nunca esqueçam dessa brincadeira, dessa musiquinha. Ah, é o que ele quer. É exatamente o que ele está procurando. É a incógnita, é a pergunta da questão, é o ΔΦ. Se é o que ele quer, repete-se. Vou substituir os demais. Φ final. Quem é φ final? Π sobre 3. Π sobre 3. Cadê Daliana aí, que sempre pergunta, participa, né? Ó. Π sobre 3. Quem é φ inicial? Menos φ inicial. Π sobre 4. Acabou-se. Então, observem, gente, que a física foi pegar os dados, entender a situação e identificar a fórmula. Agora é matemática. Aí o aluno vai dizer, tá, professor, e agora o que eu faço? Aí você aplicar lá o que você aprendeu na matemática, desde lá do Fundamental 2, as regras, as propriedade das operações lá, né? Ah, professor, subtração de fração. Como é que você resolve subtração de fração? O professor explicava como, tira o MNC, né? Eu vou decompor entre 3 e 4. ΔΦ vai ser igual. Entre 3 e 4, o MNC é quanto? 12. 12 por 3 dá 4.
12 por 4 dá 3. Não é assim? 4 vezes π, 4π. Menos 3 vezes π, 3π. Acabou-se. Então, gente, uma coisa é você entender a questão. Substituir os valores, outra coisa é fazer a conta. Ou seja, então tem que atentar para a dúvida, fazer revisão de matemática. Não. Ah, professor, ΔΦ. ΔΦ vai ser quem? 4π menos 3π dá quanto? Π. Π sobre 12. Qual a unidade de φ? Colocamos aqui, ó, na primeira questão, fizemos essa observação. Φ, na verdade, é o ângulo. Ele percorreu um ângulo de quanto? De π sobre 12 radianos. Foi questão da aula passada, não foi, gente? Estou só colocando novamente aqui para ficar num único vídeo todas as questões. Tranquilo? Encontramos ΔΦ. Mas se a questão dissesse mais, quisesse mais, quer saber também agora quem é ΔS? Quem é ΔS? Além de saber quem é ΔΦ, quer saber ΔS. Então, observe, para calcular o ΔΦ, eu tive que saber quem é o φ inicial. Φ inicial é o ângulo inicial, seria isso daqui, ó, φ inicial. Φ final seria até o B, ó, φ final. E a diferença entre esses dois é o meu ΔΦ. Aqui por dentro. Observem que é aqui por dentro. Ou seja, se ele começou no ângulo π sobre 4, foi até um ângulo de π sobre 3, então ele vai ter variado π sobre 12, que é o ângulo de 15 graus. Façam aí, né? Como é que se transforma, professor, de radianos para graus? Tem lá a regrinha, né? π equivale a 180. π sobre 12 equivale, faz uma regrinha de 3, né? Tem umas questões que a gente vai fazer aí. A gente vai fazer essa transformação. Então, observe que eu estou colocando aqui no desenho aonde é que você identifica as grandezas. O ângulo, na verdade, está por dentro. Está aqui por dentro, olha, que é a ideia de rotação, de giro, é o ângulo. Já o ΔS é lá por fora. Qual vai ser o ΔS saindo de A até B? Esse ΔS vai ser de quanto? É isso que a questão quer saber. Ah, professor, eu não tenho fórmula aqui de ΔS. Eu tenho a fórmula do S. Qual é a fórmula do S? S é igual a φ vezes R. Mas se eu colocar aqui ΔS, é só botar aqui ΔΦ. Acabou. Então, gente, a gente vê se o aluno consegue ter essa interpretação. Ah, professor, do mesmo jeito que eu tinha um espaço, agora eu tenho um delta espaço. Então, é só botar o ΔΦ. Quanto é ΔS? É o que eu quero. Repete-se, nunca esqueça disso. Se é o que eu quero encontrar aquele valor, repete-se. ΔΦ, quem é ΔΦ? Você encontrou aqui, ó. Foi a primeira questão que você encontrou. Π sobre 12. Eu coloco aqui. Π sobre 12. Vezes um raio. Quanto é um raio? 10 metros. 10 metros. Ah, professor, o ΔS vai ser igual. Acabou. Não. Vai ser igual. 10π sobre 12. Então, lá no Enem, no vestibular, no simulado, a resposta alternativa vai estar 10π sobre 12. Ah, professor, o que eu poderia fazer a mais aqui? Não tem mais o que fazer. O máximo que eu posso fazer é simplificar. Professor, se eu simplificasse, reduzisse essa fração aqui por 2, simplificando ela. 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. 5π. 12 dividido por 2 dá 6. Não, o máximo que eu podia fazer é simplificar. Então, fazer aí, simplificava. Então, a resposta é 5π sobre 6. E uma outra possível resposta, um outro possível valor, é o seguinte, é substituir o valor do π. Substituir o valor do π. O π vale quanto? Sabendo que o π vale, aí a questão vai dizer, o π vale aproximadamente 3,14, enquanto qual vai ser esse tamanho? Lembrem-se que S, ΔS, espaço, todas essas grandezas linear, é a ideia de distância linear, uma reta, eu esticar. Ou seja, eu quero saber quantos metros esticado. Então, aonde tem π, substitui por 3,14. ΔS vai ser quanto? Vai ser igual a 5 vezes 3,14. Tudo isso dividido por 6. Vai fazer a continha com calma, dá aproximadamente 2,6. Qual a unidade? 2,6 metros. Tinha acabado de dizer, né? Se eu vou esticar, se é um comprimento esticado, uma reta, como se fosse uma linha reta, então a unidade é em metros. Então, o meu carrinho tendo percorrido π sobre 12 radianos, num raio de 10 metros, equivale a aproximadamente 2,6 metros. Essa distância aqui por fora, olha, é 12,6 metros. Observação importantíssima. Esse π, ele vale, o valor dele é 3,14, é o valor, é o tamanho dele. Isso com relação a comprimento.
em grandezas lineares, comprimento. Agora, quando eu faço a transformação para ângulo, aqui, ó, em ângulo, em φ, ele equivale, não é que ele seja, ele equivale a 180 graus. Ou seja, na notação de ângulos, o π, ele equivale a 180 graus. Porque essa letrinha grega π, ela serve tanto para a notação de ângulos, como serve também para comprimentos. Em ângulos, ele equivale a 180 graus. É uma linguagem que diz o seguinte: quando eu estiver trabalhando com π, esse π equivale a 180 graus. Já se eu pegar esse π e esticar ele, o comprimento dele, o tamanho dele, a distância dele, vale 3,14. Então, entender isso. Quando eu estou trabalhando com distância, é 3,14. Quando eu estou trabalhando com ângulo, equivale a 180 graus. Simples assim. O φ aqui é com relação a ângulos. Então, o ângulo aqui, esse π equivale a 180 graus. Já aqui, o ΔS é comprimento, é uma distância linear. O π aqui vale 3,14. Tranquilo? Então, lá, gente, segunda questão. Foi? Vamos agora para a terceira questão. Estou preocupado aí com o silêncio, né, gente? Espero que todo mundo esteja entendendo. Espero que o silêncio aí é porque estejam entendendo. Qualquer dúvida... O silêncio, professor, é para prestar atenção, entendeu? Pronto. Bacana, Dalena. Mas eu me preocupo assim, que ninguém intervir dizendo assim, professor, mas parabéns então, todo mundo em silêncio, participando, acompanhando, participação 10, né? Mas eu quero ver também participação de pergunta, de dúvida. Parabéns, Dalena. Dizendo assim, não se acanhe de interromper. Professor, eu não entendi, dá para repetir novamente? Isso também é participação. E mais, é para você entender e aprender. Valeuzão, Dalena, parabéns. Como sempre, né? Participando aí, sendo a porta-voz, né? Vamos lá, ó. Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: sabendo que num determinado movimento circular, tudo circular, né? Então, num determinado movimento circular, um carrinho, ele desenvolve 10 π metros por segundo. De propósito, eu não coloquei aqui a grandeza, coloquei só o valor. Para que alguém me diga aí, quero ver aí alguém, tá? Leandro, algum outro. Esse valor, professor, é o valor de quem? Ou seja, é um exercício, quero ver agora um exercício com vocês, para a gente treinar, para a gente exercitar. Quem é que consegue, a partir da unidade, identificar quem é a grandeza? Então, gente, observe que existe um procedimento, uma sequência, uma ordem em como você responder questões difíceis. Primeiro, pega os dados. E os próprios dados, as próprias informações, elas vão me apontar qual é a fórmula que você vai usar. Então, já vou deixar aí, ó, indicado para que alguém me diga. Metros por segundo. É a unidade de que grandeza? Será do Szinho? Será do Vzinho? Do Azinho, do Φ, do ômega? E aí, vamos pensando. Então, 10 π metros por segundo. Numa trajetória cujo raio, o raio agora é de 20 metros. Cujo raio é de 20 metros. Pronto, sabendo essas informações, ele quer saber qual é a velocidade angular. Pronto, velocidade angular, vamos exercitar aqui. Ah, professor, Szinho, espaço linear. Vzinho, velocidade linear. Azinho, aceleração linear. Φ é o ângulo, né? É o ângulo. A grandeza angular, né? O Φ é o ângulo. Ômega, velocidade angular. Então, olha a diferença. Vzinho é velocidade linear e ômega, velocidade angular. Está aqui a fórmula. Então, gente, ele quer saber qual é a velocidade angular. Velocidade angular, na verdade, é o ômega. É o ômega. Então, observe, gente, que essa questão 3 é uma questão extremamente objetiva. Bem simples. Ele só dá 3 informações. 2, na verdade, né? Dadas 2 informações, qual é a terceira? Pronto. Quero aí que vocês me digam. Até agora ninguém me disse. 10 π metros por segundo é o valor de quem? De S. O valor de quem? De S, de P, de A, de alfa, de ômega, de Φ. É o valor de quem? Você vê aqui, gente, olha aqui, ó. Metros por segundo. Recorram lá, relembrem lá desde o início de cinemática. Metros por segundo é a unidade de quê? Unidade de velocidade, gente. Velocidade linear. Vzinho. Então, velocidade linear. É uma questão que nada mais é uma questão sobre velocidade linear e velocidade angular. Ele deu 2 informações, Vzinho e R. Dados Vzinho e R, quem é ômega? Tá, professor? Qual é a fórmula que eu vou usar para resolver uma questão desse tipo? Você vem aqui, então olha lá o procedimento para você resolver uma questão de maneira bem organizada. Primeira coisa, pegar os dados.
todas as informações. Porque os próprios dados, as próprias informações, elas já vão lhe apontar aqui qual é a fórmula. Acabou. E a física nada mais é que entender a situação e identificar a fórmula. O resto é matemática. Então, entendido aqui que a velocidade do carrinho é tal, numa trajetória cujo raio é tal, porque é circular, qual é a velocidade angular? Qual é a fórmula, professor, que tem 3 grandezas? V, R e ômega. Está aqui, ó. A primeira é S, a segunda tem Vzinho. Será que é essa? Ó? V, ômega e R. V, ômega e R. Acabou. Já identifiquei a segunda fórmula. Vzinho é igual a ômega vezes R. Então, gente, observe. A física nada mais é que entender os dados e identificar a fórmula. Aí agora é matemática. Vamos substituir os valores? Qual é o valor de V? Vzinho é quanto? Está aqui, ó. 10, né? Ó. Vzinho está aqui, ó. 10π. 10π. Igual. Quem é ômega? Tá, professor? Ômega é exatamente o que ele quer. Ele quer essa informação. Então, repete-se. Como é a brincadeira lá, a música, repete-se. Nunca mais esqueça. Ah, professor, ele quer o ômega. Repete-se. Vezes R. Quanto é R? 20. Acabou essa física. Agora é matemática. Como é que resolve uma equação na matemática? Está multiplicando, passa dividindo, está de um lado, passa para o outro. Está em cima, passa para baixo, não é assim? Então, eu quero ômega. Ômega vai ser igual a 10π, que já está do outro lado, sobre 20. Acabou-se. Ômega é igual a quanto? Dá para simplificar, professor. Posso cortar aqui, né? Ó. Posso cortar 0 e 0, vai ficar o quê? Π sobre 2. Acabou-se. Simplifica por 10, né? Ó. 10 dividido por 10 dá 1, 20 dividido por 10 dá 2. Ou corta os zeros, que é direto, né? Ó. Então dá quanto? Π sobre 2. Qual é a unidade? Qual é a unidade? Tá, professor. Se é velocidade angular, ele está percorrendo ângulos. Ângulos são dados em radianos. Está percorrendo ângulos por segundo, aqui o segundo. Radianos por segundo. Está aí. Então, observe, gente, são questões simples. É só o aluno ter atenção e saber qual é a fórmula que vai usar. E o resto é matemática. Vamos lá, quarta questão. Não tenho o que falar muito, gente, de questões simples desse jeito. Vamos mais para frente, porque mais adiante tem umas questões que é interessante a gente trabalhar. Vamos lá. Questão 4. Não, questão 4 ele diz o seguinte. Vou fazer o mesmo exercício para ver aí se alguém consegue encontrar. Não vou dizer qual é a grandeza, vou colocar só informações. Num movimento circular, um objeto desenvolve 5 metros por segundo ao quadrado. Ele desenvolve isso. Um valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso é valor de quê? Metros por segundo ao quadrado. É distância, é espaço, é velocidade, é tempo, é aceleração. O que é isso? Ele desenvolve isso numa trajetória cujo raio é igual a 20 metros. 20 metros, igual à questão 3. Pronto, muito parecido com a questão 3. É uma questão bem objetiva. Eles, dadas essas informações, qual vai ser o valor da velocidade do alfa? Do alfa. Pronto, está aí, o alfa. Muito parecido com a questão 3. Uma questão bem objetiva, dá as informações e pergunta direto logo de cara qual é a terceira grandeza. Não. E aí, alguém conseguiu descobrir? Metros por segundo ao quadrado. Alguém poderia dizer, tá, professor, parece muito com metros por segundo. Metros por segundo é velocidade. Metros por segundo é velocidade. Mas quando está o quadrado lá da cinemática, as funções horárias, quando está o quadrado é o quê? É a aceleração. A aceleração azinho. A aceleração linear. Então, observe que ele dá as informações lineares e que é angular. O alfa é a aceleração angular. Então, vejam que são grandezas respectivas, né? Ó. Só que uma é linear e outra é angular. Uma é angular, o giro, a rotação, e a outra é linear, comprimento, uma reta, certo? O azinho é o linear e o alfa é o angular. Ah, professor, qual é a forma? Tá aqui, a primeira é do S, a segunda é do Vzinho, usamos aqui na questão 4, e a terceira está aqui, ó, logo de cara, é o azinho. Tá, professor? Está aqui, ó, eu organizei. Então, gente, observe mais uma vez, é um procedimento, existe uma sequência, uma ordem de como você responder questões difíceis. Primeira coisa, pegar os dados. Se você for organizando os dados, olha, pelas unidades, você já vai sabendo quem são as grandezas. Depois de sabido todas as grandezas, aí você vem para as formas. Tá, professor? É uma forma que tem que ter, no mínimo, 3 grandezas. Tá aqui, ó. Eu tenho essas fórmulas aqui. A, R, alfa. Está de cara logo a única opção, a formulazinha do A é igual a alfa vezes R. Acabou-se. Então, gente, a física é isso, é pegar os dados, identificar a fórmula.
Agora é matemática. Vamos substituir os valores. Quem é A? A é igual a quanto? 5. Observação para as unidades. Observe que aqui estava em metros, aqui está em metros. Não precisa transformar. Professor, se o raio tivesse em centímetros, tem que conciliar as unidades, tem que casar. Mas aqui já está em metros, aqui está em metros, não precisa transformar. Se o raio tivesse centímetros, tinha que transformar. Observe que aqui da mesma forma. Metros por segundo ao quadrado é aqui metros. Não precisa transformar. Vamos lá, direto, não. Alfa, quem é alfa? É o que ele quer. Tá, professor? Se é exatamente o que ele quer, repete-se. Olha lá a musiquinha, repete-se. Não esqueça disso. É o que ele quer, repete-se. R é quanto? 20. Então, observe, gente, que é quase exatamente a mesma questão, né? Só que aqui era a velocidade e aqui é a aceleração. Tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. Alfa vai ser igual a 5 dividido por 20. 5 dividido por 20, alfa é quanto? Dá quanto? 0,25. 0,25 o quê? Qual unidade? Tá, professor? Aqui, olha, era velocidade angular, radianos por segundo. A aceleração vai ser o quê? Muito parecido. Do mesmo jeito que aqui velocidade é metros por segundo, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. A diferença de velocidade para aceleração é só o quadrado. Então, se aqui eu já tenho unidade do angular, radianos por segundo, aqui vai ser a mesma unidade, só que é o quadrado. Radianos por segundo ao quadrado. Por segundo ao quadrado. Está aí a quarta questão. Então, gente, são questões, por enquanto, essas 4 primeiras, né, ó, extremamente simples, bem objetivas, bem diretas. Basta, o único exercício aqui é o aluno identificar, reconhecer, identificar qual é a fórmula que ele vai usar. Tá aqui, ó, claro, questão 5 agora. Vamos lá, questão 5, ele diz o seguinte: um movimento periódico. Pronto, bacana. Movimento periódico. Movimento periódico. Movimento periódico. Então, lá nas aulas sobre movimento circular, teve uma parte que a gente falou sobre movimento periódico. Ah, professor, o que é movimento periódico? O que é ser periódico? O que é periodicidade? É algo que se repete. O período lá, de tantos e tantos tempos, se repete. Ah, é o Sol que o movimento dele é periódico. Ele está se repetindo. A cada 24 horas, 24, o Sol ele dá um giro completo. Ah, professor, aparentemente, né? Na verdade, quem gira é a Terra. Ah, professor, movimento periódico. São movimentos que se repetem. Né? Então, quais são os movimentos que se repetem? O movimento circular. Aí, questão de Enem, questão teórica. Movimento circular tem 2. Tem o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Questão teórica. Qual dos dois é periódico? Os dois são periódicos. Apenas é periódico o movimento circular uniforme. Por quê? Porque para ser periódico eu tenho que ter 2 condições. Primeiro, é algo que se repete. Vai acontecer uma vez e depois se repete várias e várias vezes, quantas vezes for necessário. E segunda condição é que essa repetição se dá de maneira exatamente igual. Então, para que o movimento seja de tipo periódico, ele tem que se repetir. E segundo, essa repetição tem que ser de maneira igual. Aí alguém pode dizer, e o movimento circular uniformemente variado, ele não se repete igual, não? Não, porque se é uniformemente variado, ele vai estar variando. Dá a primeira volta e a seguinte vai ser mais rápido, ou se não mais devagar, ou acelerando ou desacelerando. Já o uniforme sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser igual, sempre vai ser constante, sempre vai ser uniforme. Por isso que ele se repete de maneira igual. 2 condições. Então, vamos lá. A questão 5, ele diz, sobre o movimento periódico, temos um determinado evento, um determinado fenômeno, que ocorre 20 vezes. 20 vezes. Olha lá, acabei de dizer para vocês. Quais são as condições para que determinado acontecimento seja periódico? 2. Primeiro, se repetir várias vezes. E segundo, que essas repetições sejam iguais. Ele já está dizendo aqui, ó. Determinado movimento se repete 20 vezes. E essas repetições, todas as 20 vezes, ocorrem em 4 segundos. Pronto, tá aí. Aí eu quero agora que vocês me digam. 20 vezes vai ser que grandeza? 4 segundos vai ser que grandeza? Aí vimos aqui para as fórmulas. Olha aqui as fórmulas. Ah, professor, movimento periódico. Eu tenho aqui frequência, tenho aqui período. Quais são as fórmulas de frequência? Quais são as fórmulas? Eu tenho 2 fórmulas. As 2 fórmulas que eu tenho aqui de frequência, olha, quem consegue ver aí? Fzinho é igual a N sobre ΔT. É a primeira fórmula.
E a segunda forma, Fzinho é igual a 1 sobre tempo. Pronto, eu tenho essas duas formas. Aí eu quero saber, dessas duas formas, 20 vezes é o quê? Tá, professor, 20 vezes ali é o número de vezes que está acontecendo em determinada situação. Então, é o Nzinho, gente. Esse 20 vezes nada mais é que o Nzinho. Nunca mais esquecer. Nzinho, na verdade, nessa forma, significa o número de vezes que algo se repete. Não, está oscilando, está indo e voltando, está subindo, está descendo, está indo. Não importa, está girando, está rodando. Está acontecendo várias vezes. Então, é o número de vezes. E 4 segundos é o quê? 4 segundos é o tempo total. Se é o tempo total, é delta Tzinho. Atentos para a diferença entre esse delta Tzinho e esse Tzão. Delta Tzinho é o tempo total. Então, as 20 vezes, todas as vezes, total, demorou 4 segundos. Já esse Tzão de forma é o tempo de uma única vez. Não, professor, aqui foram 20 vezes. Então, é o tempo total. Agora, se fosse uma única vez é o período. É chamado o tempo de uma única vez. Mas como aqui tem 20 vezes, então é delta Tzinho. Então, dessas duas formas, professor, qual é a que eu vou usar? Ela que tem N e delta Tzinho. É a primeira. Está evidente, né, gente? É a primeira. Então, tá aí. Dadas essas informações, ele vai e pergunta. Nesse movimento em que está acontecendo 20 repetições, 20 vezes, durante 4 segundos, qual vai ser a frequência? Pronto, a pergunta que ele faz é a frequência. Qual é a frequência? Acabou-se. Vou pegar aqui a minha forma de frequência. Tá, professor? Nzinho, delta T, frequência. Qual é a forma? Tá aqui. F igual a N sobre delta T. Vamos substituir agora. Quem é a frequência? Tá, professor? Frequência é o que eu quero. Repete-se. Vai ser igual. Nzinho. Quem é Nzinho? 20. É o número de vezes. É o número de repetições. É o número de vezes que está acontecendo algo, que está se repetindo algo. Sobre delta T. Quanto é delta T? 4. Acabou-se. Então, a frequência vai ser igual a 20 dividido por 4, 5. Qual a unidade de frequência? Quero ver agora o aluno aplicado. Unidade de frequência é Hertz. Hzão grande, que é o nome de uma pessoa, Hertz. 5 Hertz. 5 Hertz. Então, a frequência aí desse evento, aí, desse fenômeno de repetições, nesse movimento periódico, é de 5 Hertz. Alguém pode perguntar, professor, o que seriam 5 Hertz? A gente tinha falado isso na aula passada. Foi? Hertz nada mais é que rotações por segundos. Aqui, ó, segundos. Está vendo segundos aqui? Então, são segundos. Hertz. Então, a gente vai fazer o Enem. Vai fazer o vestibular. O que for, Hertz é a mesma coisa, é igual. A mesma que eu posso usar Hertz ou RPS. Rotações por segundo. Ele está dizendo lá, 5 rotações por segundo. Em 1 segundo, ele faz 5 rotações. 5 rotações por segundo. Ou 5 Hz, mesma coisa. Aí alguém pode dizer, quais são as outras unidades, professor, de frequência? Pode ser RPS, que é Hertz, mesma coisa, ou pode ser também RPM. Como é que se transforma, professor, de RPS para RPM? Basta multiplicar por 60. A gente tinha falado isso na aula passada, foi? Professor, então vou multiplicar. Observe que aqui é RPM. Agora, se eu quisesse RPM, aqui é RPS. RPS, que é a mesma coisa que Hertz. Se eu quisesse transformar RPS, que é Hertz, em RPM, rotações por minutos, basta multiplicar por 60. Aí alguém vai perguntar, tá, professor, vou multiplicar quem por 60? O número, né? O número, só tem aqui o número 5. Então, 60 vezes 5 dá quanto? 0, 30, 300. Não, 300. Então, a frequência é de 300 RPM ou 5 Hz, 5 RPS. Ei, gente, uma observação importantíssima. No simulado, eu coloquei questões sobre transformação de frequência. De RPS para RPM, basta multiplicar por 60. Se fosse o inverso, professor, basta dividir por 60. Tranquilo? A primeira questão perguntou frequência. A segunda questão agora, ele quer saber qual vai ser o período. Esse Tzão, T de forma. Qual é o período? Aí você vem aqui, ó, tinha acabado de apagar. Tem duas fórmulas de frequência, professor. Ou F é igual a N sobre delta T. Qual é a outra fórmula? Está aqui, ó. A outra fórmula é aqui. Fzinho, olha aqui. Fzinho vai ser igual a 1 sobre Tzão, que é exatamente o período. Então, a gente observa que nessa questão 5, ele faz duas perguntas. Uma única questão, uma única enunciado, ele faz duas perguntas. Primeiro, qual é a frequência?
E qual é o período? Então, já estou dizendo para vocês. Olha aqui, ó. Tesão significa período. Período. Ah, professor, o que seria período? O período nada mais é que o tempo. É um tempo. Alguém pode dizer, tá, professor, o tempo é de 4 segundos. Não, isso daqui é o tempo total. É o tempo para ele fazer as 20 voltas. 20 vezes. 20 vezes. Já o período é o tempo de quê? É o tempo de uma volta. Uma única volta. Uma única vez. Simples assim. A diferença. E o tesão é o tempo de uma única vez, uma única repetição, uma única volta. Tranquilo? Ah, professor, acabou. Então agora é só substituir os valores. A frequência. Quanto é a frequência dessa situação? Eu já encontrei que a frequência é 5, então vou substituir. Onde tem frequência, eu boto 5. Vai ser igual a 5. Igual a 1 sobre quem é T. Quem é tesão? É o que eu quero, professor. Qual é a brincadeira? Repete-se. Repete-se. Ah, professor, acabou-se agora a física, agora é matemática. Está embaixo, vai para onde? Para cima. E está em cima, vai para baixo. Por escredo, né? Que o aluno aprendia lá, brincar. Está embaixo, vai para cima, professor. E outro vai para baixo. Ou se não está embaixo dividindo, passa para cima multiplicando. Vai ficar 5 vezes T é igual a 1. Como eu quero T, isola o T. Está 5 multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? 1 sobre 5. Né? E vai ser igual a quanto? 1 dividido por 5, 0,2. 0,2 o quê? Quero saber agora. Qual a unidade de período? Período é dado em quê? Tá, o professor só acabou de dizer que período é um tempo. O tempo está sendo dado em segundos. Então, o período é 0,2 segundos. O que essa situação está dizendo aqui, gente? Está dizendo o quê? Está dizendo que esse movimento periódico são rotações. Ele está rodando, ele está girando 20 vezes. 20 vezes ele faz em 4 segundos. 20 vezes, 20 rotações, ele faz em 4 segundos. Aí ele quer saber, uma única volta ele faz em 0,2 segundos. É isso que você tem que entender. Ah, professor, a situação, o número de vezes são 20. 20 vezes. Ele faz essas 20 vezes em 4 segundos. Então, é o Tzinho, o Tzinho. Em uma única volta, ele vai fazer o tesão. Então, gente, esse esquema aqui embaixo, olha, é importantíssimo. Faça um print desse esquema para você. Muitas vezes o aluno acha que física é ser papagaio, né? Repetir, aprender, decorar a fórmula e pronto, acabou. Mas você tem que entender a situação, o que está acontecendo. O que está acontecendo são 20 voltas, é a frequência. Vou apagar aqui, certo? Ah, professor, 20 vezes, está rodando, está girando. São o número de vezes que está repetindo. 20 vezes. Essas 20 vezes acontecem em 4 segundos, é o Tzinho. Numa única volta, acontece 0,2 segundos. Ou seja, em 0,2 segundos, ele dá uma volta. Se eu fizer isso 20 vezes, eu vou demorar 4 segundos. Então, é essa interpretação que você tem que ter. Vamos lá, questão 5, né? Vamos para 6. Questão 6. E aí, gente, mais uma vez, quarta vez que a gente pergunta. Tem dúvidas? Tem pergunta? Alguém está com dúvida? Professor, repete aí mais uma vez. Eu fiquei meio aí sem entender essa. Perguntem para a gente aproveitar. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte. No movimento circular, certo? No movimento circular uniforme, certo? No movimento circular uniforme, determinado objeto faz uma volta completa em 0,5 segundos. Pronto. Ele faz uma volta completa em 0,5 segundos. Pronto, essa é a informação. Sabendo isso, qual vai ser a velocidade angular? A velocidade angular é o ômega. De propósito, eu não coloquei aí a grandeza. 0,5 segundos é o valor de quem? Alguém pode dizer, tá, professor, é óbvio que é o tempo. Não, que é o tempo todo mundo já sabe, né? Se é segundos, todo mundo está vendo que é o tempo. Tá, professor, segundos é o tempo. Mas a pergunta é o tempo Tzinho ou é o tempo tesão? Tzinho são várias vezes. Tesão é uma única vez. Ele diz que em uma volta completa, um objeto leva 0,5 segundos para dar uma volta completa. Se é o tempo de uma volta completa, a resposta já está dada, né? É o tesão, é o período. Período nada mais é que o tempo para dar uma volta completa. Pronto, essa é a questão. Então, a questão 6, mais simples ainda, né, gente? Ele só deu uma única informação, dada a informação, ele vai perder quem é ômega. Então, tem que vir aqui, olha, e ver. É movimento periódico.
porque tem aqui período. Movimento periódico, eu tenho frequência, tenho período, tem aqui a velocidade angular. Qual é a fórmula que vai me relacionar velocidade angular e período? Aqui, ó, tem duas grandezas. Período e velocidade angular. Está aqui, ó. Essa fórmula aqui em vermelho, a terceira fórmula do movimento periódico. Então está aqui, ó. A fórmula vai ser ômega, vai ser igual a 2π sobre tesão. Acabou, está aí. Então, gente, mais uma vez. Questões de física, nada mais é que você pegar os dados, entender a situação, lá interpretar, e a partir dos dados, você já vai ter evidente, vai se revelar, se mostrar a resposta, a fórmula. Tá, professor, qual é a fórmula? A fórmula que relaciona período e ômega. Quem é período e ômega? Está aqui, ó. Ômega é igual a 2π sobre período. Acabou. Vamos substituir os valores. Quem é ômega? Tá, professor, ômega é o que eu quero, repete-se. Vai ser igual a 2π, já é um valor, 2π, boto lá 2π, sobre o período. Quanto é o período? 0,5. Acabou, então vai fazer essa conta. Vou dividir, faça aí, divida com calma. 2 dividido por 0,5, é quanto? E aí, alguém sabe fazer de cabeça? É o dobro, né, gente? É o dobro. Dividir pela metade é o dobro. Ah, professor, 3 dividido por 0,5 é 6. 4 dividido por 0,5 é 8. Então, dividir pela metade é o dobro. 2 dividido por 0,5 é 4. 4 o quê? Π. Não pode esquecer do π. Qual a unidade de velocidade angular? Tá, professor? Se é ângulo, se é angular, o ângulo pode ser graus ou radianos. Mas no movimento circular, o ângulo é dado em radianos. Então, radianos. Se é velocidade, tem que ser aqueles ângulos num certo tempo, por segundo. Por segundo aqui, ó. Conciliar as unidades, certo? Então, significa o seguinte, gente, que esse objeto está lá girando no movimento circular e ele dá uma volta completa em 0,5 segundos. Significa que a velocidade dele é de 4π radianos por segundo. Alguém pode interpretar essa informação? Quantas voltas ele dá? Quantas voltas ele dá? E aí, alguém? Tá, professor, eu sei que uma volta completa tem um ângulo de quanto? Uma volta completa tem quantos graus? Uma volta completa. E aí, ninguém? Ah, rapaz. Uma volta completa não tem 360 graus? Pronto, ó, aí pelo outro lado. Foi 360 graus. Então, uma volta completa, 360 graus. Ou 2π radianos. Tá, professor, se ele fez 4π radianos, então ele fez duas voltas. Porque se uma volta tem 2π, duas voltas tem 4π. Então, significa o seguinte, ele fez duas voltas, certo? Duas voltas aqui, 4π por segundo. Ele faz, em um segundo, ele faz duas voltas. Tá, professor, é óbvio. Porque se ele faz uma volta em meio segundo, duas voltas, tranquilo? Então, gente, é entender o que é que está acontecendo, é interpretar a situação. Tá, professor, que está dando duas voltas, tranquilo? Vamos agora para a questão 7. A questão 7 ele diz o seguinte, continuando com a mesma informação aqui da questão 6, ele desenvolve esse movimento circular numa trajetória onde o raio é a mesma situação da 6. Ele vai pegar os mesmos dados. Só que agora ele vai acrescentar, sabendo que o raio dessa trajetória é de 5 metros, qual vai ser o valor da aceleração centrípeta? O valor da aceleração centrípeta. Pronto. É a mesma questão 6, só que agora ele pede a aceleração centrípeta. Vamos lá. Ah, professor, aceleração centrípeta. Quais são as fórmulas que eu tenho? Está aqui, ó. A aceleração centrípeta tem duas possibilidades, duas possíveis fórmulas. Ou eu vou usar a fórmula da velocidadezinha ao quadrado sobre R, Vzinho ao quadrado sobre R, ou eu uso a outra fórmula que é o quê? Ômega ao quadrado vezes R. Pronto. Tá, professor? Qual dessas duas formas eu vou usar? V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R? Tá. Eu preciso do raio. O raio já está aqui, professor. E preciso ou de velocidade linear ou velocidade angular. Observe que anteriormente a gente já encontrou velocidade angular. Então, se eu quero velocidade angular, já encontrei velocidade angular, é óbvio que eu vou usar essa segunda fórmula, né? Ó, a segunda fórmula. Como é que vai ser a segunda fórmula? Vamos lá. A aceleração centrípeta é o que eu quero, professor. Repete-se. A aceleração centrípeta repete-se. Velocidade angular ao quadrado. Ômega ao quadrado. 4π. Tudo isso ao quadrado, né? Ó, vezes R. Quem é R? 5. Acabou. A aceleração centrípeta vai ser igual ao quê? 4π ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Π ao quadrado é π ao quadrado. Não tem o que fazer, né? Ó, vezes 5. 5 vezes 16 dá quanto? E aí? 80, né?
A aceleração centrípeta é igual a 80, uma unidade. Radianos por segundo é velocidade. A aceleração vai ser o quê? Radianos por segundo ao quadrado. Ei, gente, para finalizar, faltando 1 minuto, alguém pode perguntar: professor, e no movimento circular uniforme tem aceleração? Tem. Tem aceleração. Alguém vai dizer: tá, professor, mas a velocidade não está mudando. Não está mudando o módulo, porque tem que interpretar que velocidade é uma grandeza vetorial. Tem que ter módulo, direção e sentido. No movimento circular uniforme, o módulo sempre é constante. Ah, professor, vamos dizer que seja 20. Então é 20, 20, 20. Mas a direção está sempre mudando. Então, gente, não importa se é uniforme ou se é uniformemente variável. Sendo movimento circular, sempre. Sendo movimento circular, vai ter aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta é somente porque está girando. Girando, tem aceleração centrípeta. Mesmo sendo uniforme. Então, gente, próximos assuntos. Leis de Newton. Só vai entender leis de Newton quem entender essa observação importantíssima sobre a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre tem, não importa se é uniforme ou uniformemente variável. Somente por ser movimento circular, já tem aceleração centrípeta. Ah, professor, não tem aceleração tangencial. Exato, a tangencial não tem, porque o módulo da velocidade é constante. Já no movimento uniformemente variado, circular uniformemente variado, tem aceleração tangencial e centrípeta também. Logo, vão ter duas acelerações e, em consequência, uma terceira, que é a resultante. Observação importantíssima. Sempre, em qualquer movimento circular, eu tenho aceleração centrípeta. Seja uniforme ou uniformemente variado. Agora, eu não tenho aceleração tangencial. Só tenho no movimento uniformemente variado. Que eu tenho a centrípeta, sempre eu vou ter a centrípeta, por ser movimento circular, e a tangencial só vai ter no movimento uniformemente variado. E aí, gente, tranquilo? Concluímos aqui, né? 11 horas, 7 questões. São todas as questões, as possíveis questões que eu poderia fazer. Tem umas questões aqui das funções, fizemos aceleração centrípeta, e tem de transmissão de movimento, né? Que são mais simples. Essas questões a gente deixou na lista de exercício. O que cabe agora ao aluno? Pegar as questões e tentar responder do jeito que a gente fez aqui. E uma dúvida ou outra colocar no chat, para o professor ajudar. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Tranquilo, tranquilo? Pronto, o Hudson participou lá. Tranquilo, professor? Tá ótimo. Então, gente, como a Daliana falou, espero que todo mundo esteja entendendo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, professor, não estou conseguindo. Entrem em contato com o professor no chat. Tranquilo? Já que não se sentem à vontade de perguntar aqui gravando, né? Vou parar a gravação aqui para ficarem mais à vontade, né? Ei, gente, são o quê? 11 horas, 11h03, né? Concluímos